Graça e paz, uma satisfação podemos estar reunidos mais uma vez. Hoje, domingo, dia considerado Dia das Mães. Nós sabemos que é um papel tão importante, uma função tão importante, o fato de termos pessoas que assumem essa maternidade, esse chamado de Deus. E hoje, nossa reunião então é online, desejando já uma feliz data, feliz dia para todos os familiares, para todas as famílias, aqueles que infelizmente, assim como eu também, não temos hoje presencialmente, fisicamente, a presença dessa pessoa que te gerou fisicamente, mas que você possa guardar no seu coração e saber que a palavra de Deus, que está acima de tudo e qualquer coisa, ela nos guia, nos conduz e tem nos trazido clareza sobre o que de fato é exercer essa paternidade, essa maternidade na palavra de Deus, pelos princípios da palavra do Senhor. Amém? Hoje um dia de receber família, de estar presente, como todos os dias, todos os dias é momento para isso. Mas existem algumas datas que nós entendemos que se cotiza melhor e acaba até por uma questão de calendário. Nós entendemos isso também, e que hoje possa ser um desses dias que você possa ter essa confraternização e possa se alegrar com os seus. E não obstante a isso, queremos compartilhar rapidamente uma palavra que tem a ver com essa data. Está ali em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 em diante, diz assim: falando ele ainda, Jesus estava ministrando a multidão, e eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, e pretendiam lhe falar. E disse-lhe alguém: eis que tua mãe, estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem te falar. Ele, porém, respondendo, disse ao que te havia falar, ao que falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Foi uma pergunta de Jesus. Ele, porém, respondendo, quem é então? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Em Mateus 12, de 46 em diante, eu li o 49 agora. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Interessante, isso é na versão tradicional. Na versão, a tradução da Eugene Peterson, a Bíblia a Mensagem, mesmo texto em Mateus 12, do versículo 46 em diante, diz assim: ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora tentando lhe mandar um recado. Foi quando alguém lhe informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui e querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele apontou então para os seus discípulos: olhem bem, estes sim são a minha mãe e estes sim são os meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade do meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então, uma breve reflexão sobre este dia tão comemorado, mundialmente em alguns lugares. Muda um pouquinho a data, mas é ali tudo meio que próximo, muda talvez questões de regiões, enfim. Mas fato é que em todos os locais basicamente se comemoram essa data. Então, a mãe, o projeto de Deus para gerar uma vida, para poder multiplicar uma semente que lhe foi entregue. No caso de Jesus, Maria recebeu essa semente, recebeu esta unção: descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí então Maria concebe sem haver ali uma ação humana, mas produzindo nela um fruto. E nós sabemos que a maternidade hoje tem sido distorcida. O papel hoje da mulher tem sido corrompido de uma forma onde isso já não é mais tão valorizado, isso já não é tão mais enaltecido como deveria ser. E aqui eu não estou falando de tradicionalismo imbecil, religioso. Eu estou falando de uma questão simples
mente até anatômica, né, de anatomia, onde a mulher tem a condição de girar a vida, o homem pode carrega em si a semente, o macho e a fêmea, mas vai muito além dessa possibilidade de querer haver uma relação e haver uma multiplicação, haver uma situação onde a mulher, ao receber então esta semente, multiplica, porque ela não multiplica apenas a semente. Uma mulher, ela tem o potencial de gerar através da semente do homem e multiplicar e transformar essa semente em vida ou morte, dependendo. E todo o potencial que o homem tem, todo o projeto, o propósito que Deus confere ao homem, é a mulher que faz com que isso de fato se torne capaz. Vejamos, por exemplo, Adão. Enquanto Adão estava só, ele não conseguiria nunca dominar a terra. Mas quando ele recebe a Eva e fala: você é Eva, mãe de todos os seres viventes, pô, agora sim a gente pode cumprir o projeto, porque eu sozinho não consigo nada, e eu preciso então de alguém que potencialize, e a mulher precisa de alguém que lhe ajude a todo esse potencial que a mulher tem de multiplicar sonhos, de multiplicar força, de multiplicar e gerar vida, precisa também ser conduzido numa unidade perfeita, onde o projeto de Deus seja assim estabelecido. Quando Jesus fala então, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, quem são esses que vocês estão comentando, ele não está desmerecendo em nenhum momento os seus familiares, mas ele está nos ensinando algo muito sério. Eu fiquei a meditar nisso. Poxa, irmão e irmãs, ok, somos irmãos em Cristo, aleluia. Somos pessoas que, ao recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entendendo a obra da cruz, agora podemos ser transformados, e a carreira que nos é proposta de sermos transformados de glória em glória nos leva a avançar. Então, sendo eu a estatura de Jesus, me torno irmão de Cristo, porque sou um pequeno Cristo cristão. Só que ele falou também é minha mãe. E se você e eu formos parar para pensar, a palavra nos mostra alguns homens que geraram no Espírito. E essa maternidade aqui não é apenas uma questão física, mas é basicamente, e nesse aspecto, espiritual. Porque quando você e eu falamos de Cristo, quando você e eu vivemos a palavra, quando eu e você andamos no Espírito, quando eu e você cremos sem duvidar que aquele que nos fez e começou a boa obra vai nos conduzir a bom termo, eu e você estamos fazendo a obra do Senhor e propagando isso a outras pessoas. De certa forma, você e eu estamos multiplicando a semente da palavra, estamos gerando na vida dos outros, gerando na vida dos nossos queridos, gerando na vida até de desconhecidos. E sendo assim, a Bíblia diz, Paulo fala muito sobre isso, em que ele tinha dores de parto, gerando na vida dos seus amados, daquele que ele intercedia, para que Cristo fosse formado, para que nascesse o fruto daquela palavra que tinha sido ministrada. Então, quanto é importante compreendermos que há momentos que nós andamos no nosso dia a dia com nossos irmãos e irmãs, mas há outros que ainda não o são, que não sabem ainda que Cristo morreu por eles, que não sabem ainda que estão sendo roubados no seu propósito, que não entenderam ainda a magnitude e com clareza do chamado que Deus tem para cada um, porque Deus ama a todos, Deus não quer que nenhum pereça, que ninguém se perca. Este é o coração do Senhor. Jesus falou, Pai, está aqui todos que o Senhor me confiou, não perdi nenhum. E esse é o desejo de Deus. Mas as pessoas, não sabendo disso, acabam indo para uma vida sem sentido, e pior, vão viver uma eternidade sem sentido. Porque nós, como somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos o corpo. Quando o corpo apenas determina o que você e eu queremos e fazemos, quando uma alma descontrolada sai por aí batendo palma e fazendo tudo que acha que deve fazer, possivelmente
essa pessoa não está no conhecimento da plenitude, da verdade de Deus e do seu chamado. E aí então, quando eu e você estamos a ministrar sobre ela, ou até mesmo você não abriu a boca em nenhum momento, mas somente orou, clamou, intercedeu. Há pessoas que eu mesmo nunca conversei como eu gostaria, mas intercedi por elas. Paulo diz, um planta, outro rega, o outro colhe. Todos participam do chamado. Há pessoas que só oram pela chuva, quando a chuva vem, vem outro e rega. Aí, dependendo do tempo, vem outro e colhe, vem outro e cuida da planta, tem outro que vem e replanta. Eu não sei, mas essas pessoas precisam de um pai e de uma mãe espiritual. E às vezes você vai exercer isso de uma forma física. Às vezes você vai estar próximo, às vezes você vai verbalizar tudo isso. Mas, na maioria das vezes, você vai fazer isso em oração. Você vai fazer isso clamando, as pessoas não vão nem saber que foi através do teu choro, foi através da dor de parto do teu espírito que você gerou nelas Cristo. Então, esses são as mães dos dias de hoje, que Deus procura homens e mulheres que gerem, não tem a ver com gênero, não tem a ver com a questão física, mas tem a ver com o coração, de se entregar. O que uma mãe não faz por um filho, ainda que uma mãe se esquecesse do filho, diz a palavra, o Senhor nunca se esqueceu. Eu nunca me esquecerei de ti, diz a palavra nos Salmos. Então, que tipo de mães a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido? Que tipo de irmãos e irmãs nós temos sido? Nós somos daqueles que apenas querem mandar um recado. Teus irmãos estão aí querendo te dar um recadinho. Ninguém estava lá para ouvi-lo. Para pensar nisso. Jesus está ali no meio de uma situação, ele está ministrando. De repente chegaram os irmãos e irmãs. E a mãe. Querem mandar um recado para você, querem falar com você. Aí ele falou, quem me trata assim, quem só quer uma intimidade interesseira, quem só quer uma barganha, quem só quer fazer um pedidinho de vez em quando, ou toda semana, não importa, não me conhece, não é meu irmão, não ouve a voz do meu pai, não obedece o meu pai, por isso não é meu irmão. E não tem me gerado na vida de ninguém, não tem sido canal para que eu possa também me multiplicar na vida de outras famílias, de outras pessoas. Que mãe você tem sido? Para você, homem, que pai, que mãe você tem sido, espiritualmente falando? Você tem gerado Cristo na vida dos outros? Nós temos gerado essa clareza de caminharmos com Cristo sem ficarmos pedindo coisas ou mandando algum recado? Precisamos avançar em muito na nossa clareza. Precisamos crescer, precisamos amadurecer e entender que maternidade não é apenas uma questão genética, não é apenas uma questão física, mas tem a ver com algo espiritual. Assim como toda certeza, a paternidade também tem. Por isso, a figura materna, a figura paterna, a figura dos homens tem sido tão bombardeada. Por isso que querem destruir claramente a família, porque se eu não consigo amar e ver com olhos corretos o homem, meu pai, como é que eu vou ver a Deus? E o pior é que toda a maternidade hoje tem sido corrompida para corroborar com o negativismo, contribuir com a desvalorização da paternidade, da masculinidade, que são tão importantes para a formação dessa geração, que se encontra hoje sem referência, perdida, idolatrando a si mesmo, os seus egos, os seus desejos, sendo consumido por isso, destruído totalmente e culpando a Deus e a sociedade. Que tipo de mãe nós somos? Nós geramos Cristo. A palavra diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Cristo nós temos gerado nos nossos irmãos? Já diz um velho ditado que pastor não gera ovelha, é a ovelha que gera ovelha. E pastor gera pastor. Nós, como ovelhas do aprisco do Senhor, temos gerado ou temos abortado
temos ensinado ovelha a virar lobo, cordeirinhos virarem outro bicho qualquer, que não aquele que ouve a voz do Senhor. Como você e eu andamos, como eu e você caminhamos. Reconhecemos quem são as nossas mães espirituais, os homens e as mulheres que Deus usou para gerar em nós uma transformação. Hoje eu entendo que honrar a pai e mãe não é só fisicamente. Honrar a pai e mãe também envolve as pessoas que Deus colocou na sua vida de forma espiritual. Honrar as fontes. Honrar aqueles que Deus usou para gerar em você a vida dele. Como é que você e eu temos agido com relação a eles? Que o Senhor nos ensine nessa tarde. Que o Senhor derrame da ação e graça. E assim sendo, avancemos e nos tornemos os pais e as mães que este mundo tanto precisa, este mundo órfão, órfãos de pais vivos, órfãos de pai e mãe que jogam ali e deixam para ver o que vai acontecer. Misericórdia. Que possamos ter compaixão, ouvirmos e respondermos ao clamor do coração de Deus e em assim sendo transformarmos essa geração em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você reconheça aqueles que são suas mães e você seja mãe de muita gente, que você exerça essa maternidade, essa paternidade espiritual, para que quando Jesus olhe para você, aqui estão os meus irmãos, irmã, mãe, porque gerou a minha vida na vida de muita gente, mãe de nações, pai de nações. Amém? Pai, nós te agradecemos, te adoramos nesta tarde. O mundo, de forma comercial, estabeleceu uma data para um dia de mães, mas nós entendemos que é importante ter um momento de reflexão, de pararmos, de honrarmos fisicamente e naturalmente as pessoas que nos geriram, Pai, que nos fizeram, que realmente nos tiveram como canal para trazermos a este mundo, nos trazer a este mundo. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, pedimos que o Senhor abençoe cada um que ainda tem a sua mãezinha aqui, aqueles que não a têm mais, que possam ter o coração cheio de alegria por saber que o Senhor conduz todas as coisas e assim sendo, entender que não é um adeus, mas é um até breve. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a sermos teus irmãos, irmã e mãe, possamos ser aqueles que não aparecem só para pedir ou dar um recado, mas que caminham contigo, que andam ouvindo a Cristo e cumprindo aquilo que têm ouvido. Pai, em nome de Jesus, purifica cada um, derrama da tua unção, quebra todo o jugo, toda a amarra, e que nesta tarde as mães em Cristo se levantem, os homens chamados para gerar se levantem, para que assim sendo, esta geração seja abalada pelo poder do teu amor, da tua graça. Em nome de Jesus. É o nosso clamor, é o nosso desejo nessa tarde. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs para a glória do teu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te dê paz. Que você gere segundo a espécie do Espírito Santo, não segundo a carne. E assim multiplique e frutifique para a glória de Deus, para o reino dele. Amém? Um grande beijo. Que Deus te abençoe. E até a semana que vem, em nome de Jesus.